Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 11 horas 51 minutos, dia 21 de 1 de 2022. Eu agradeço a atenção, amizade e audiência, que a gente possa sempre trazer conteúdo de valor e fazer diferença na caminhada de vocês na renda variável. Eu gostaria de agradecer a todos que nos cumprimentaram pela operação do dólar, só que, pessoal, não tem nada a ganho. Eu devo ter esse pessoal na boa. Eu sou conhecido como camarada que nem que eu brigue com o aluno, mas que responde todos os directs, Facebook, e-mail, só que dessa do dólar foram mais de 20 e-mails. Eu devo ter respondido uns 6 ou 7. No final de semana eu respondo, mas eu tô aqui publicamente deixando a minha gratidão e dizendo que eu fico muito feliz. Só que a operação ainda não está no bolso, né? A gente tem um médio mais ou menos ali, né? O meu acho que está 5,749. Tem aluno que está com médio um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, porque a gente faz as manobras a mercado, a gente foi fazendo a rolagem. Nesse momento, né? 5,426,5. A gente está com lucro de 322. Aí alguns me perguntaram se é a minha maior operação no dólar de todos os tempos. Não. Teve uma operação, eu estava revendo ontem nos meus controles. Teve uma operação que eu ganhei 397 pontos. Faz um tempo atrás já. Faz um tempo atrás é boa, né? Faz um tempo. Então, se a gente, por exemplo, fazendo uma conta meio doida aqui, né? 5,749 menos 397, a 5,352 eu empataria, digamos assim, mas isso é só por curiosidade, né? A gente não tem comando, nós seguimos na venda, simples assim. Essa é a operação do dólar no momento, seguir na venda. Eu não sei por que isso é tão importante para alguns, mas eu sei que é também. Boa parte desses e-mails me perguntou com quantos contratos eu estou. Eu estou com 110. Ok? Mini contratos, não contratos cheios. Mini contrato é 1/5 do 20% do contrato cheio. Mais uma outra informação que eu recebi. Vamos ver o livro de ofertas aqui do dólar. Eu devo ter recebido uns 6, 7 e-mails. Apesar de eu já ter falado algumas vezes sobre o assunto, mas não tem problema. Dos alunos perguntando: professor, terça-feira que vem tem pregão ou não? Não tem pregão. Aí eu falei que não tinha pregão, teve aluno que falou que eu tô errado, que vai ter pregão. Então não é fácil, né? Eu abri o site da B3 ontem mostrando que não tem pregão e 2 ou 3 alunos falaram que tem pregão na terça. Tem pregão no exterior, no Brasil não. Então tem um pouco mais de pressão na venda, no caso aqui do dólar. A operação me deixa feliz, sem dúvida nenhuma. Só que ela está correndo ainda, a operação correndo, né? A gente tem que ter bastante atenção. Agora, eu queria mostrar uma informação, mostrar algo aqui para vocês que eu falei eu até comentei no Telegram sobre isso, né? Hoje eu estou tomando o meu Red Bull The Açaí Edition. O meu preferido é aquele de coco com açaí, não, mas esse de açaí também é bom. Eu comentara, como diria o poeta de manhã, que eu entendi essa região de 5,474 como divisor de águas. Por quê? Porque foi a máxima de ontem e é um ponto que gerou uma queda. Isso daqui tem memória, né? Fica na memória do mercado. Então, como houve um rompimento falso dessa região, quer dizer, teve volume, teve tudo, mas não houve uma sustentação acima desse patamar, a venda entra pressionando, né? Então, sei lá, será que a gente tem uma simetria em A aqui, com alvo a 5,398,500? Mas, por outro lado, fica um fantasminha aqui para quem está vendido de um ombro, cabeça, ombro invertido, ou até um recuo para formar pivô. Vamos acompanhar. Ok? Falando um pouco do PL da Bolsa atualizado, relação preço-lucro. Caramba, eu não sei porque que aparecem esses carros aqui pra mim, ó, Troller. Eu não pesquisei nada. Bom, se bem que eu vendi um carro, né? Deve ser por isso. Coloquei o carro pra
Ó, tá atrasado, mas tá 5,91. Menor PL em 20 anos. Menor do que no governo Dilma, do que na época do impeachment, né? Ou no aquele evento lá envolvendo o Michel Temer e os irmãos de Batista. Então é a maior oportunidade da Bolsa em 20 anos. Aqui a gente tem o dólar com os estrangeiros vendidos, assim como os institucionais. E no caso do índice futuro, uma leve movimentação aqui no estrangeiro institucionais, o vencimento de opções. Os estrangeiros até o dia 18 comprados, né, em 14 bi no mercado de ações, só que com a movimentação que eles fizeram no pregão seguinte, eles já superaram o saldo positivo de dezembro. É mais ou menos um movimento inverso ao que ocorreu na virada de 19 para 20, que eles trabalhavam vendidos. Ó, o minério 137,97 em Qingdao, na China. Nos últimos 5 dias o metal ganhou 9,3. Nós acertamos esse movimento quando estava abaixo de 90 dólares, deu quase 60%. Alguns alunos operaram o minério no exterior, também me agradeceram, um até me mandou um vinho, só que ele mandou um vinho para uma sala minha que foi alugada e o inquilino pegou o vinho, não sabe onde está o vinho, mas enfim, eu vou achar lá. Mas obrigado. Nós tivemos aqui investidores estrangeiros ingressando com BI 543, ou seja, ó, técnicos do orçamento da equipe de Guedes pedem exoneração. Então, com esse ingresso, eles já estão com 15 bi 600, né? Ou seja, superaram o saldo positivo de janeiro. Então, de dezembro. Então, quando teve o crash, né, pós-carnaval 2020, os estrangeiros eles vinham vendendo e o mercado não caía. Aí, quando caiu também, é que nem agora. Quando começar a subir, vai ser um movimento explosivo, seria na lata uma das nossas teses. Certo? Legal. Então tá visto aqui a leitura de fluxo. Ó, teve esse assunto dos técnicos do Paulo Guedes, o mercado já recuou um pouco, né? Vamos dar uma olhada no mini índice também. O governo de novo, né, querendo PEC para redução de combustíveis. Quando a política entra no meio aí com intervenção, né, viés ideológico, aí o mercado ele sente um pouco. Então, hoje eu até comentei um racional que eu passei via Telegram para a galera e nós acertamos de novo. A gente está há 1 mês e meio acertando todos os racionais. Qual que foi? Ó, tem um pouco mais de pressão na compra, tal. Qual que foi o nosso racional? Nosso racional foi o seguinte, que entre 108.900 e 109 era a compra e que a máxima do dia seria alcançada. A máxima do dia até aquele momento era 109.580. Eu achei que ela seria superada e projetaria um teste dos 110 mil pontos. Bingo! Veio no 110.430. Então, a gente capturou um movimento importante aí com a Trading Idea. É mais ou menos uma prévia das operações Day Trade que vão voltar provavelmente semana que vem. Então a gente está aí há mais de 40 dias acertando em pregões, né? Não sei quantos pregões, mas em dezembro a gente acertou praticamente todas as Trading Ideas no índice e em janeiro acertamos 100%. Então, novamente, fomos felizes aí na leitura. Agora, o desafio aqui é não formar um topo mais baixo que o anterior. É o primeiro desafio. Né? Topo mais baixo que o anterior é sempre ruim, porque forma uma ideia de um topo duplo de enfraquecimento. E a ideia é buscar o 110.515 e romper esse patamar. Vamos ver se vai ter força hoje. Parece que tem uma simetria em V com o alvo a 110.515, então eu acho possível, daqui a pouco, antes da gente terminar de gravar, o mini contrato está no 110.100, 110.150. Ok? Então vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube.
Vamos lá. Então, primeiro comentário da Ana Luísa Soares Pereira. Ela diz ali: boa tarde, professor. Assisto às aulas todos os dias pela TV, porém faço questão de entrar pelo notebook para dar o like. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Disponha, Ana. Gosto muito das suas análises gráficas. Gostaria de saber se você analisa outros indicadores antes de posicionar no papel. Sim. A gente utiliza essa leitura de fluxo, né? Eu fiz essa prévia de manhã, e também os fundamentos. Eu costumo estudar os fundamentos detalhadamente. O site Fundamentos com U no final é uma boa opção, né? Eu olho o fluxo direcionado a papel e gosto também de ler o fluxo mais curto através do livro de ofertas, que eu abri do dólar, inclusive. E o fluxo mais longo, o fluxo cambial, que sai todas as quartas-feiras por volta de 14h30, que faz a leitura da semana anterior. E gosto de usar a leitura do PL também, a relação preço-lucro, né? Que é a mais baixa em 20 anos. Certo? E de indicadores no gráfico, eu gosto das médias, volume, né? Suporte e resistência, figuras em especial. Seja sempre bem-vinda, disponha da Top Traders, muito sucesso, saúde e paz a você e sua família. Almir Lima, querido amigo, olá professor, somente passando aqui para mais uma vez parabenizar pelo trabalho, empenho e dedicação. Trabalho, empenho e dedicação aqui a gente transborda, né? Tem de sobra, né? Então, como eu digo, nada resiste ao trabalho. Na média nós somos bons, né? Sem falsa modéstia aqui. Se não tiver bandidagem, nós somos imbatíveis. Eu vou te dar só um exemplo aqui, né? Eu vou colocar um gráfico mensal de... Eu tenho alunos, pessoal, as pessoas falam muito das minhas operações em Gerdau, em JHSF, em Via Varejo, em Embraer, que quase acionou stop. Mas um dos maiores cases que eu tive de transformação de vida de algumas pessoas na bolsa foi JBSS3. Porque é um ativo que eu me expus num momento turbulento. E eu tive alunos ali que tinham médio 5, 6, 7 reais que venderam ativo a 25, 30 e recuperaram perdas de anos, por exemplo, né? E qual que é o caso aqui da JBSS3, né? Os filhos do mal, né? A gente tem aí que Batista, né? O Joesley e o outro que tem cara de bobo lá, o outro irmão Batista também, que o mal colocou na renda variável para prejudicar os investidores pessoas físicas. Sempre vai haver o bem e o mal em tudo. A gente tenta, né, dar a vida aí, trabalhando às vezes 20 horas por dia para andar ao lado das pessoas físicas na bolsa. Não tem como a CVM fiscalizar tudo, por mais maravilhoso, sério, bem estruturado seja esse órgão, inclusive está com redução de orçamento e tudo. Eu tenho amigos lá, já trabalhei como perito para a CVM, eu fiz amizade com o pessoal da CVM na época da Expo Money, eles eram expositores, né? Eu acho que faziam um trabalho formidável, mas não dá para fiscalizar 100%. E quando esses filhos do mal se afastaram da empresa, ela entrou num outro patamar, multiplicando o seu preço em N vezes. Então é só um exemplo, né? Ou eles são legais, né? Se alguém discorda de mim aí, fala, né? Os meus batistas são legais, da JBS, o Eike Batista é legal. Então, nada resiste ao trabalho, muito obrigado. Top Trade, ele fez uma alusão aqui inteligentíssima, bem criativa. Vamos em frente, acho que a gente vai realizar lucro no dólar semana que vem. E se eu realizar lucro no dólar semana que vem no alvo, que já está definido, aí eu venho a público aqui dizer o seguinte: nós temos um alvo definido no dólar, não vai mudar. O alvo no dólar, 5,249, para a gente tentar cravar 500 pontos. Pode ser que a gente realize lucro um pouco acima, se a gente tiver uma reação, mas se bater no 5,249, a gente vai realizar. Eu não vou estender a operação, mesmo que o mercado esteja pesado, porque o que eu quero fazer? Sair fora do dólar, pegar essa grana, colocar em duas ações, ou que já está na carteira duas ações novas, aí eu vou dizer quais são essas ações, e aí focar nas carteiras e no mini índice, tanto day trade como swing trade. Esse é o plano, vamos ver se vai dar certo. Então
Então, obrigado, querido amigo, é sempre bom tê-lo por aqui. Rodrigo Obregon, boa tarde, professor. Sou novo nos comentários, mas te acompanho faz um bom tempo. Então, obrigado pelo prestígio, espero sempre surpreendê-lo positivamente. Seja bem-vindo aqui. A Top Traders é a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o amigo do investidor, irmão de batalha que está sempre à disposição de todos, tentando ser útil, caminhando lado a lado na seara da renda variável com vocês. Eu tinha falado aqui que o mini índice ia buscar que ele ia dar uma estilingada, como diria o poeta, né? Ele foi a 110, 135. Na hora que eu comentei, ele estava ali pelo 109,800, né? E aí ele subiu aí uns 300 pontos, mas já caiu de novo. Ele subiu até 110, 135. Então tá bem volátil agora. Vamos ver. Só não seria legal fazer um topo mais baixo que o anterior aqui. Isso daqui não seria uma configuração gráfica interessante. Vamos acompanhar. Elican, Locamérica. O que eu acho sobre a ação? Bom, fundo mais alto que o anterior. É uma situação número 1. Certo? Pivô de alta acionado no rompimento de R$23. Percebam que ontem houve um candle com alta de 8,33. Aquela velha teoria. Lembra que o professor Wagner Caetano falava já em dezembro? Pessoal, no mês de janeiro vai ser comum você abrir as cotações, ter ação subindo 8, 9, 10, 12, 15% num dia. 20, 25% na semana. É disso que eu estou falando, né? Então, ontem subiu 8,33, estourou um pivô de alta, arrebentou as médias e hoje está trabalhando na parte alta de uma barra elefante. O que eu penso que vai acontecer? Continuidade, alvo mínimo aqui para curto prazo, 27,46. Né? E aqui tem 27,36, uma região que tem que ter cuidado aqui, porque fez topo 2 vezes. Daí o nosso querido amigo Obregon, ele pede Move3 também, que é do mesmo setor, né, caríssimos? Movida! Porra, eu aluguei carro na Movida acho que uma vez, a minha experiência não foi das melhores, mas, sabe, dificilmente se uma ação do setor subir, as outras... Pode subir um pouco mais, um pouco menos, eu prefiro a Localiza. Pivô de alta, 14,30, barra elefante, alvo nos 19 para fevereiro. É o que eu penso. E aí nosso amigo pede também par de 3. O meu filho, quando fez teste para Covid em 2020, fez no laboratório Pardini, lá no Morumbi. Ele estava com suspeita, aí eu fiz também na época. Na época eu fiz no Lavoisier e fiz no meu DNA. Deu negativo para ambos e para mim nos 2 laboratórios. Eu fiz de sangue no Lavoisier e aquele de saliva foi um sistema criado no Sírio-Libanês e deu negativo. De lá para cá eu não tive suspeita nenhuma vez, mas me safei de pegar Covid várias vezes, reunião que desmarcava, até coisa de família. A impressão que passa a Pardini é que é um recuo para iniciar um movimento de reação. Dá até para imaginar um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. E a tendência é que rompa em breve 20,53 para acionar um pivô de alta. É assim um ativo que tem uma configuração gráfica que eu considere imperdível no momento? Não, mas entre a compra e a venda, largamente eu falaria mais numa compra do que numa venda, mas não é aquele ativo. Por exemplo, eu estava até vendo aqui, saiu uma matéria sobre Nubank. Esse ativo já é um ativo que eu acho escandalosamente barato. O que não significa que ela não possa cair um pouco mais, mas é a minha teoria. Uma coisa é você comprar o ativo a 12, a 11 reais, uma coisa é você comprar a 7,60. A empresa não era fantástica, não valia 30, aqui a gente está falando em dólares, né? Não valia 30 dólares, 38 dólares, como eu vi um monte de relatório. Quando ela estava a 12, valia 38 dólares, era compra. Para mim não era. Eu falei que o ativo saiu caro do IPO.
sim ou não, que pra mim era o exagero que ela não valia 10 ou 12, mas ela a 7, de repente você comprar a 7,60 para vender a 9, não é um baita de um trade? Né? Você divide em 9. Então o investidor ele tem que raciocinar. Ó, você está falando de 18%, é um baita de um trade. Você bota 100 mil reais, por exemplo, senão você bota 20 mil dólares, ganha uma bolada. Ou não, né? Pode não dar certo, mas uma coisa é comprar a 12, uma coisa é comprar a 7,60. Né? Antônio Santos, querido amigo, boa tarde, mestre, sobre fluxo. Qual momento que os institucionais brasileiros vão virar a mão para compra, se unindo ao fluxo positivo dos investidores estrangeiros? Muito grato. Olha, essa é uma boa pergunta. Se eles pararem de vender, já muda tudo, né? Eu lembro de uma vez que eu encontrei com um dos três patetas no elevador lá no Infomoney. Ele até falou pra mim que ia fazer uma cirurgia na boca, falou de futebol, só que eu não dei muita bola porque esse é o pior dos patetas, então ele não é de confiança. É o mais bobo e o mais feio de todos, inclusive. Tá numa casa de research aí. E aí, como eu não dei muita bola pra ele, né? Quem é mau caráter já mostra rapidinho, ele ficou meio nervoso, assim. E aí falou pra mim, você vai errar, né? Você falou que o mercado vai subir e tal, você vai errar, você vai buscar lá embaixo. Esse pateta falou isso daí pra mim. Eu falei pra ele, sabe qual que é a diferença entre nós? Que você nunca abriu uma boleta na vida, você não põe seu dinheiro. Os alunos ganhando ou perdendo dinheiro, você ganha. Eu não, né? Essa é a diferença. Eu caminho ao lado do aluno porque eu sou trader profissional. E eu falei para ele, você vai ver onde você vai buscar as suas ideias de venda, só que para você não faz diferença que você não põe capital. Naquela semana o mercado subiu quase 20%. Eu não estou dizendo que vai ter uma semana que o mercado vai subir 20%, mas ele pode subir 10%, pela volatilidade histórica que a gente tem no momento. Né? E pode ter a ver com isso que o nosso querido amigo comentou. Carlos Flá, boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais tendo você aqui conosco. Parabéns pelos estudos, sempre equilibrado, com análise técnica na veia. O pessoal tem um grupo de desapego no meu prédio, o pessoal vende até parente. Ó, meu parente vai me visitar, você quer levar R$10? Cara, os caras colocam tudo, roupa usada, sobra o negócio do almoço, bota pra vender. Eu nunca vi isso na vida. Eu entrei porque eu tinha interesse num negócio, eu tô vendendo algumas coisas do salão também, mas é muito fuleiro, Deus é mais. Pô, o cara é capaz de vender, tomar o Red Bull, querer vender a latinha por R$1. Então, nosso querido amigo sempre inteligente fala o seguinte, parabéns pelos estudos, sempre equilibrado com a análise técnica na veia. Tô com você, professor, não acredito em coaltamento dos Estados Unidos, inclusive com a China na ponta contrária. Sempre inteligente, Carlos, cortando juros, estimulando a economia. E o Joe Biden, né, parece que os Estados Unidos nem tem presidente, ele nunca aparece, né? Mas é melhor assim, irá aprovar pacote de infraestrutura, na minha opinião, concordo com você, manter minério, aço, petróleo aquecidos, fazendo a economia girar. Grande abraço, tô contigo, concordo em gênero, número e grau. Eu não acredito em coatamento nos Estados Unidos, mas acredito nos aumentos, só que acredito também que não será um aumento só. Dificilmente serão 2, é mais provável que sejam 3. Certo? Querido João Vinícius, sempre conosco. Boa noite, grande Wagner. Gostei do desafio de 115k. Pelo movimento que desenhou hoje, de fato parece que vai subir e chegar logo no nosso valor. Que assim seja. Que Deus te guie sempre a todos nós. Nosso alvo é para o dia 31 de janeiro. Alexandre Silva, querido amigo, show de bola, vale muito a pena acompanhar. Seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Tudo de melhor para você e para sua família e que nós possamos ser úteis na sua caminhada. E o Valdeir Matos, que de vez em quando aparece aqui conosco, sempre que vier é bem-vindo. Comente mais, Valdeir, você sempre pede os ativos, vou fazer core. Lucro no bolso em breve, se Deus quiser, você é bem-vindo. Saúde, paz e sucesso para você e para sua família, no trabalho, nos investimentos, e que a gente possa caminhar juntos aí no que diz respeito ao mercado de ações e futuros. Ele fez um pedido extremamente pertinente aqui, Ecor 3, né? Hoje eu vou pegar a estrada, inclusive, vou até o litoral. Última semana de férias da minha filha, semana que vem.
Ecor 3, semana passada, subiu 2,86, quase desenhou aqui um padrão penetrante. Essa semana está subindo 5,14, rompendo a média de 5 períodos. É uma ação que eu não duvido que até o fim de fevereiro suba tipo 30%. Né? O gráfico aponta um ombro, cabeça, ombro invertido no diário, uma barra elefante ontem. E para a guerrilha, um alvo curto, 9,25 numas 2, 3 semanas. Ok? Então, é realmente uma ação promissora, uma empresa excepcional. Agora tem um detalhe, ela é inversamente proporcional à Selic. Se a gente começar a ver queda nos juros, o ativo pode explodir mesmo. Ok? O Luiz Gouveia, como sempre, fornecendo análises objetivas e úteis. Esse é o momento do investidor ficar colado nos gráficos e analistas de peso. Quem não sumiu, né, Luiz? A maior parte dos profissionais aí sumiram ou estão falando em NFTs, falando agora em criptomoedas, né? A galera vai para onde está o dinheiro. Eu vou para onde precisa ir junto com o aluno. Essa é a diferença, com poucas exceções. Né? A maior parte dos profissionais sumiram. Quem foi resiliente para suportar o cenário que nos trouxe até aqui, agora pode surfar uma alta que vai compensar todo o esforço. É claro que a gente não quer passar por momentos adversos, mas o grau de comprometimento, horas dedicadas à bolsa, estudo, grau de concentração, nível de consciência, ele aumenta durante o período adverso. Então, a gente tem na Top Traders aqui um histórico de toda vez que a gente pega um período adverso, como ocorreu recentemente, a gente passa, às vezes, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos acertando tudo depois, mesmo que seja na venda, né? Isso que é importante dizer, não é que a gente vai ficar inerte ao mercado girando e tudo, que aumenta o nível de consciência, conhecimento, você fica ligado ao mercado de uma forma mais intimista, intrínseca, correto? Obrigado pela tua participação, Luiz, tudo de melhor, seja sempre bem-vindo. E participem, pessoal, na área de comentários, se puder deixar o like, compartilhar o vídeo, falar do canal, mas principalmente participem na área de comentários. Isso faz a diferença, nós aprendemos juntos, refletimos. O contraditório é bem-vindo para que a gente faça a reflexão. Anderson Soares da Silva. Valeu pelos ensinamentos, acompanho desde quando era convidado para fazer análise nas sextas-feiras esporádicas, lá no Visão Técnica, né? Você e o André Moraes são referências pela lucidez. O André Moraes é um amigo que a Bolsa me deu. O André Moraes é uma pessoa do bem, profissional competente, já fez live comigo. Sempre me apoiou lá no Infomoney quando às vezes eu era criticado, inclusive pelos 3 patetas que queriam me derrubar. E conseguiram derrubar, né, de certo modo, porque o ano de 2017 foi muito complicado, porque os caras passaram 3 anos tentando me derrubar. Eu consegui resistir uns 2 anos e meio, e depois eles conseguiram, né? Eles conseguiram, só que eu montei a empresa de forma independente, né, com uma bela de uma equipe, ganhei muitos mais seguidores, comecei um trabalho em rede social, acho que eu fui mais útil para os alunos, que eu consegui me expressar de uma forma plena, com mais liberdade, todo mundo ganhou, né? Então, eles fizeram o favor de me tirar de lá, que era realmente um covil, né, cheio de cobras. E eu era folgado mesmo lá, porque eu não gostava daqueles caras. A ideia deles é dinheiro no bolso, independente se eles vão quebrar o investidor ou não. Eu peitava os caras dentro da casa deles, eu ia pra cima mesmo. E até demorou pra eles conseguirem, demorou 3 anos, né? Então, pra fazer o que eu fazia lá, que era tripudiar, eu arrebentava com aqueles caras dentro da casa deles, tanto no online como pessoalmente quando eu os encontrava, eu ter resistido 3 anos... E outra, eu desci o pau em operações alavancadas, que é o que dá dinheiro para a corretora, né? Então, era tudo contra mim, era eu a favor dos alunos contra todo um sistema. Então, resistir 3 anos é quase heróico isso, digamos assim. Sandro Gregório, parabéns pelas análises, professor, muito trabalho, dedicação, força e paz. Vocês são a força que me movem, é um prazer caminhar ao lado de vocês e poder ser útil.
Querido amigo Sandro Gregório, bom final de semana para você. Agora nós temos o Vinícius Barbosa de Souza, tudo de melhor. Vinícius, seja bem-vindo à nossa comunidade. Que a gente possa ter sucesso aí na renda variável, juntos, né? E saúde e paz a você. Bom dia, Wagner. Parabéns pelo trabalho e honestidade. Nosso querido amigo pede BPAN e BBSE3, claro. Muito obrigado, mestre. Disponha. E quando tiver algum ativo, algum comentário, eu sempre falo para os alunos que aqui o professor Wagner Caetano é o amigo do investidor e a Top Traders é a casa do investidor. Então, se a sua dúvida for simples, ela vai ser respeitada com o maior carinho. E se a sua dúvida for muito complexa e eu não souber, eu vou ter a humildade de falar que eu não sei, eu pesquiso e no dia seguinte eu trago a minha conclusão sobre o assunto. Hoje, BPAN, se eu fosse obrigado, tinha um programa que era o comprar ou vender lá no Infomoney. Então, se eu fosse obrigado a comprar ou vender BPAN, eu compraria. Mas não está entre as minhas preferências. Nós temos SAMB. Né? Depois eu vou falar do gráfico um pouco. Que parece que acordou agora, vai romper aqui 32,13 e vai decolar rumo aos 36. Eu gosto de BPAC. Eu pensei numa troca entre SAMB e BPAC, mas BPAC escapou. Escapuliu, né? Mas de repente, se a gente pegar um dia BPAC caindo 1%, SAMB subindo 2,5%, a gente pode fazer a troca, né? Os dois são bancos maravilhosos, eu gosto de BR, SR6, tenho muitos alunos que trabalham no Banrisul. Eu dei muita aula em Porto Alegre. Olha, eu tenho muitos, assim, pra lá de 20. Né? A galera do Banco do Brasil e do Banrisul sempre estava nos meus cursos lá. Eu prefiro. Então, BPAN eu compraria, mas não está dentre as minhas preferências. Falando do gráfico, no semanal nós temos um padrão penetrante. Então tem um sinal, existe aqui um fundo anterior a 10 com 11 e está levemente acima. Então uma situação mais favorável à compra. Pessoal, dá para fazer racional agora. Imagina que nós estivéssemos numa sala de trade, numa imersão, alguma coisa, ou se já tivesse voltado as operações de day trade oficiais, por enquanto racionais. Então, como está 50-50, agora está 53 no cenário corretivo, eu falaria em compra a 109.490, que bateu aqui, 109.500, 109.490, vai, para entregar a 110.100 ainda hoje. Então, além de ter acertado o racional de manhã de compra no 108.900 para entregar no 110.100, um racional de 1.100, 1.200 pontos, eu falaria no segundo racional de compra no 109.490 para entregar no 110.150, vamos dizer. Então daria, ó, 110.150 menos 109.490, eu estaria falando um racional de 660, fora o que deu de manhã. Vamos acompanhar, já está reagindo. Então teria sido uma compra a mercado. De repente iam falar, pô, são os alunos do professor que estão elevando o preço. Não são, ó. Já está 200 pontos acima, porque eu já ouvi isso, né? Pô, você acabou mexendo no fluxo, nem a pau, um negócio que tem essa liquidez. Nós somos um grupo pequeno, não temos essa condição de mexer no fluxo. Ok? Então tá racional valendo, vamos ver se bate. E o nosso querido amigo Barbosa, ele pede a BBSE3, que é BB Seguridade. Olha que maravilha de padrão. Semanal, padrão da alavanca. Uma das diferenças do meu trabalho, né, tem muitos professores que inclusive são meus amigos, falam, cara, eu tenho, qual conversa que eu já ouvi em mesa de restaurante, em diversas situações, camarada falando assim, pô, eu tenho 30 mil, 40 mil seguidores no Instagram, eu tenho 100 mil no YouTube, meus vídeos dão 2.000, 3.000 visualizações, lá no Instagram eu boto um negócio, eu tenho 1.500 likes, aí o camarada fala, pô, você tem 19 mil inscritos no YouTube, então os vídeos não chegam a 1.000 visualizações dia, né, na média, 800, 700,
Você não tem 10 mil seguidores no Instagram. Não me diminuindo, como é que você consegue ter o engajamento que tem? O pessoal falando bem da Top Traders, a galera comenta no YouTube, lá no Instagram, os stories são muito bem vistos, tal, e quando faz o lançamento consegue colocar para dentro 500, 600, 700 alunos. Eu acho que tem várias razões. A primeira é que nós oferecemos uma experiência real, né? A gente vai para o pau junto com o aluno. Então, você estando junto, eu acho que passa confiança para o aluno, enfim. É como se você comparasse uma autoescola com pilotar um carro de Fórmula 1. Eu acho que é uma razão. A segunda razão é que o método é bom mesmo. Se não tiver bandidagem, sacanagem, nós somos imbatíveis. A terceira razão, eu acho que é o contato professor-aluno, que é um contato carinhoso, sincero, verdadeiro, de amizade. Inclusive de verdade, porque se tiver que descer o pau, brigar por e-mail, eu vou pro pau também. Se o aluno estiver sendo injusto e tal, se o aluno estiver discordando de mim e for bom para a nossa reflexão, eu respeito. Então acho que acima de tudo a verdade e a transparência, né? Então são várias razões, né? A gente nunca vai ter uma comunidade numerosa porque eu não falo aquilo que o investidor ou a investidora quer ouvir. Eu falo a real. E trago uma experiência real também. Então são várias as razões. Mas esse contato verdadeiro e um contato visceral entre o professor e o aluno, que forma uma conexão, eu acho que é um dos segredos também, né? A energia que emana de vocês, para mim, é importante. E um processo de queda, né? Salvo alguma coisa anômala que venha a acontecer. Professor, essa coisa anômala pode ser uma nova variante do nada, acho difícil nesse momento. Essa anomalia poderia ser uma invasão da Ucrânia pela Rússia? Acho pouco provável, até que reflita por aqui, enfim, vamos monitorar. R. Kira, professor, eu queria agradecer a você e Deus por colocar uma pessoa incrível como você em nossas vidas, uau, por ter essa disposição, por passar esse conhecimento para nós. Se eu pudesse, eu ficaria alimentando vocês com conteúdo 24 horas por dia, porque mesmo de madrugada eu estou trabalhando, mas eu não vou ficar pentelhando o tempo inteiro, né? Instagram, Telegram, e-mail. Mas às vezes eu fico até ansioso para mandar alguma coisa, eu falo, pô, eu não vou perturbar o pessoal agora, né? Então essa disposição ela é muito grande, a gente transborda aqui energia. Cara, você ter a capacidade de trabalho, né, de executar as coisas, de poder fazer a diferença, é uma dádiva, né? Então você tem que aproveitar de forma plena. Não pode ter preguiça, baixar a guarda, você tem que ir para cima, né? Gostaria também de compartilhar com você, comprei petróleo 57 no início de fevereiro de 2021 e no dia 19 de maio de 2021 estava pensando em sair, mas vi um vídeo seu que falava de compra para o mesmo... Para quem estava de fora, do mesmo jeito, vi outros analistas falando que poderia buscar $100. Então te vejo nos $100 o barril. Parabéns pela venda do dólar. Peguei um pouco também mantendo invicto. O guru chamaram o senhor de mestre. Na verdade, eu sou apenas um irmão de batalha, um trader como vocês. Essa que é a grande realidade. E eu não duvido, eu não vou falar $100, mas eu tenho vários alunos que estão posicionados na compra do petróleo, até seguindo o nosso racional. E eu tô te falando isso, Kira, porque como você está posicionado, querido, a maioria pensa em começar a realizar lucro já a $90. A maioria está no petróleo Brent, né? Então, os alunos eles têm uma ideia de começar a vender alguma coisa perto de $90. Então, eu tô te informando que você está posicionado, né? Mas assim, fato é que acima de 86,68 nós temos um pivô de alta no semanal, né? O WTI, se romper 85,41, faz pivô também.
Para quem não sabe o que, que aconteceu nisso aqui, o petróleo trabalhou negativo porque estava caro para armazenar. Então o pessoal queria se livrar dos contratos e foi uma doideira aqui. Armazenar petróleo não é barato. E o meu racional que fez acreditar que o petróleo iria sair de 66, 67 dólares para bater 85,41 foi uma simetria em V. Então 85,41 era o alvo, bateu 87,10, vários alunos realizaram lucro que operam petróleo nos Estados Unidos. E faz sentido, né? Uma parte considerável realizou lucro porque cumpriu a simetria em V. Questão de estratégia, de como é que você lida com dinheiro, se muda de um mercado para o outro. O Marcos Moisés, Wagner, obrigado por compartilhar sua experiência no mercado imobiliário, disponha. A diversificação de ativos a longo prazo é segredo para o sucesso dos investimentos. Eu acho que é isso, ele pergunta da Neogrid. Acredito que o papel esteja esquecido com grande potencial para o swing trade mais forte. Concordo com você. O mercado imobiliário, Marcos, ele não é para deixar ninguém milionário no curto prazo, não. As histórias que a gente ouve, né? Eu tenho por característica um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas, mas sendo sempre verdadeiro, a pessoa mais velha é legal, porque se a pessoa for idosa e ela for chata, também eu tô fora. Tem muito idoso autoritário, chato pra caramba, mas a maior parte dos idosos, homens e mulheres, são muito bacanas, né? Porque eles compartilham conosco experiência de vida. E eu tenho sempre a humildade de ouvi-los, né? Eu tenho o prazer do diálogo. Eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas. Desde sempre, desde pequeno, tinha um senhor que morava em frente à casa da minha mãe. Antes de ir para a escola eu ficava lá conversando com ele, é o seu Juca. Tinha um banco, né, em frente à casa dele. Eu fazia questão de, quando terminava a lição, ir lá falar um pouco com ele. Quando eu estudava para a prova, já fazia parte, e isso desde sempre, né? Então, quando você conversa com as pessoas mais velhas que têm... vamos ficar acompanhando aqui, ó, já está no 110, ó. Então, nosso racional, acho que ele vai... na verdade, já bateu, né? Foi no 109. A gente falou em alguma coisa nos... Eu nem lembro mais do racional aqui. Eu sei que deu certo. Era alvo para 109,100 e de 950. Vai bater daqui a pouco. Eu acho que era isso, né? Eu falei... Cara, é muita coisa que passa por mim aqui. 110, eu falei que bateria em 110, 150 e daria uns 600 pontos, é isso? Então era compra no 109, 490, para bater no 110, compra no 109, 490, a gente acertou quase a mínima aqui do movimento. Foi no 470, a gente falou em compra no 109, 490 para entregar a 110, 150, o que daria, no caso, aí 660 pontos, né? Daqui a pouco pega ali o 110, 150, a gente deve acertar esse racional também. E vamos ficar acompanhando aqui. Então, essa galera mais velha que investe em imóveis, geralmente você faz patrimônio no horizonte de 10, 15 anos, né? Então não é algo... Pô, e entra uma grana de aluguel também, enfim, mas não é nada também que seja a galinha dos ovos de ouro. É um negócio, pessoal, como tudo. Tem que saber fazer a manutenção, tem que saber negociar valor, tem que... Por exemplo, agora, quem que vai reajustar aluguel para o IGPM, quase 20%? Pô, use IPCA e retém o inquilino. Então é uma arte assim como a bolsa. Então a Neogrid, que o nosso querido amigo Moisés pediu, quando eu fui sócio lá do Cartesian, tinha um rapaz chamado Moisés, lá genial, programador, cara muito bacana, aprendi bastante com ele. Então a Neogrid, ela é uma empresa que já iniciou o movimento, né? Como muitas ações, ela tem o padrão penetrante. Semana passada subiu 6,38, essa semana está subindo 8,40. Eu acho que é um ativo com potencial de dobrar de valor. Se a gente pegar a mínima, né, que foi 2,23, 2,22, tem potencial de dobrar ao longo do ano. Portanto, buscar 4,50.
Apesar de eu ser corintiano, o Palmeiras tem jogadores excepcionais no profissional que vieram da base e nesse time da Taça São Paulo. Só que o São Paulo tem um diferencial que é o Alex, que jogou no Fenerbahçe. Ele é um semideus lá na Turquia. O trabalho que o Alex está fazendo, foi vice-campeão de um campeonato nacional anteriormente, está há 6 meses no comando. Ele é um cara muito capaz, sério, inteligente. Então eu acho que o América vai para a final e vai ser campeão. Mas o Palmeiras tem jogadores maravilhosos, assim como o Santos. E o São Paulo não tem valores individuais tão primordiais, mas tem um cara genial e promissor como treinador, que é o Alex, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro e no Fenerbahçe, que é a pronúncia assim como o Beşiktaş, não é Beşiktaş. Certo? Eu, se eu fosse jogador, eu gostaria de jogar pelo menos uns 2 anos na Turquia. Lá a paixão pelo futebol é algo indescritível. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer Porto Seguro, atendendo nosso querido amigo. E depois eu vejo aqui para onde que eu vou. Então nós temos Porto Seguro. Não consegui renovar o seguro de um automóvel pela Porto, está muito caro. Eu não sou muito ligado assim, sabe, nos detalhezinhos de preço. Eu vejo o conjunto, mas putz, estava uma diferença de preços muito grande. Isso porque eu usei pontuação do cartão e bônus, né? Aí pela primeira vez eu fechei com a Mafre, seguradora espanhola. Porto Seguro dá a impressão que monta um fundo duplo com eixo duplo também, a 19,70, 19,26. Entre a compra e a venda eu compraria. Nós temos uma ação que não me traz um conforto muito grande na carteira, que é a Caixa Seguridade. Apesar da alta de hoje, ela me incomoda ainda, mas lembra que eu comentei que eu gostaria de ver o comportamento dos ativos lá pelos 108, 109, 110 mil pontos? Então tá aí. Ontem subiu 2,56, está subindo hoje, mas ela ainda me passa um pouco de desconfiança. Ela é candidata a sair da carteira, mas a gente viu Porto Seguro, vendo Sul América. Ó, o gráfico da Sul América está mais convidativo que a Porto Seguro. Vamos ver o da UIS. Então hoje eu acho que Sul América e a própria Caixa Seguridade estão mais convidativas. E a BBSE3, talvez a BBSE3 seja o gráfico mais interessante no momento, seguida por Sul América. Mas você está em Caixa Seguridade. Se a gente fizer uma troca, tem um momento, né, para não trocar os pés pelas mãos. Legal. Pessoal, eu não vou conseguir fazer tudo nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu vou deixar os ativos fixos, ó. Ambev, B3, tudo aquilo que vocês sabem, para um outro vídeo. Eu vou fazer um milho agora. O milho eu tô falando num racional de realização de lucros, né? Pelo menos 50%. Ou tudo mesmo para colocar o lucro no bolso. A gente pegou o movimento aqui embaixo. Então os ativos fixos eu faço no outro vídeo. Eu vou tomar um banho. Tava fazendo uma série de coisas agora de manhã, tomo uma ducha, almoço, depois eu gravo de novo. Senão fica muito longo, né? Fica um vídeo cansativo. Então os ativos fixos, a carteira Imersão Pocket, Ouro e Desafios eu faço no outro vídeo. Deixa eu só dar uma repassada aqui. Eu falei dos investidores estrangeiros, acho que eu passei sobre tudo aqui que é mais relevante. Terça-feira não tem pregão, Zé Vendia tentou derrubar o mercado hoje e não conseguiu. Ó, é uma notícia importante, né? Rússia e Estados Unidos concordam em manter diálogo para evitar a crise por Ucrânia. Ó, PEC dos combustíveis dá discurso político ao governo, mas não resolve. Por que que não resolve? Porque diminui praticamente nada o preço na bomba e traria um rombo aí para o governo muito forte. É um assunto que a gente vai monitorar também. Ó, PEC dos combustíveis, demagogia eleitoral, tal. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer agora. Então, eu deixo para outro vídeo.
Carteira Emerson Pocket Ouro e também carteira Desafios. E eu deixo os índices também, Small 11, FNC, Imob, que eu vou fazer agora. A Bolsa de Xangai. Mais uma queda, ou faz fundo duplo aqui ou vai descer rumo a 3.450. Nós temos o índice Nikkei. Caiu, mas deixou um sinal de fundo que é um martelo, rompimento falso de 27.293. Minério de ferro, ele está num ritmo devagar e sempre, né? Subiu 8,49 na semana. Petróleo está numa região alta aqui também, 1,48 na semana. Londres, Nova York, mas está num patamar interessante, pode ter algum nível de correção, mas nada preocupante. O ponto alto, né, da semana, se a gente colocar no semanal, nós temos uma queda leve de 1,68, porém um rompimento falso de 1,774 nos Treasuries de 10 anos e uma estrela cadente, é um candle de inflexão. Se a gente trouxer aqui para o gráfico diário, tem um topo de desenvolvimento, perdeu 1,822. Eu falei sobre isso no Instagram ontem, é um sinal de topo mais forte, né, inversamente proporcional. Há muitas ações aqui no Brasil, inclusive de tecnologia, que tomam empréstimos lá fora. É impressionante, né? As bolsas americanas, os futuros vinham em alta e agora estão caindo de novo. Sabe o que eu acho disso? Eu vejo com bons olhos, porque se houver uma recuperação no exterior e tem um amplo espaço, aqui no Brasil pode decolar na esteira de uma recuperação externa. Você concorda comigo? Ó, por essa linha de retorno haveria mais espaço para cair. Né, o índice Nasdaq, por exemplo, na semana está caindo 5,74, isso não é brincadeira. O ponto que divide o joio do trigo aqui eu acho que é 14,181. O S&P na semana caindo 4,36, divide o joio do trigo 4,495. E no caso do Dow Jones, está um pouco mais forte, dá para a gente traçar aqui até uma linha de tendência de alta no semanal, só que não ficou muito bem traçada. Acho que eu vou fazer aqui no diário. O que eu penso, pessoal, uma recuperação nas bolsas americanas poderá fazer as bolsas aqui no Brasil decolarem. Concorda? Porque se elas voltarem para a máxima histórica, aqui no Brasil vai para 116, 117 mil pontos. O VIX está em alta, índice do medo Volatility Index. Qual que é o ponto de referência? 27,39, se perder faz rompimento falso. O BZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas, continua em território vendedor. Nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, acho que ainda tem espaço para subir. Deixa aqui um padrão de topo, mas eu acho que não prospera. Ó, falando das bolsas europeias, por exemplo, né? Na semana, queda de 0,92 no Reino Unido, mas nada que eu acho que indique uma mudança de trajetória, ó, 1,54 na França. Nós temos 2,02 Eurostock 50, índice DAX está caindo 2,35. Então, se houver uma recuperação da bolsa americana semana que vem, aqui no Brasil pode decolar. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, eu acho que está firme aqui, segurando na média, tem uma LTA, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, talvez monte aqui um novo topo. Ou alguma coisa mais incisiva assim, pode fazer sentido. Pode pressionar o dólar para baixo, Bovespa em dólares resiliente, na parte alta de movimento importante acima de um topo anterior. O BOVA11 na semana está subindo 2,12 e está rompendo 104. Não, está perto, né, do 104,41, que é a cabeça de um pivô, um eixo de fundo duplo, né, que projeta um teste de 110,53. O Ibovespa na semana subindo 2,26, o ponto alto 109,492. Né, seja a cabeça de um pivô, um eixo de W ou até a neckline de um ombro, cabeça-ombro invertido.
E o nosso desafio, né, dos 115 mil pontos, ó, se o Bovespa for a 115 mil pontos, o mini índice pode buscar 116,060 até 31 de janeiro. Ponto alto, 110,535, tá um pouco abaixo, só que tá rompendo a média de 21, tem um ombro, cabeça, ombro invertido e é a cabeça de um pivô também, o 110,535. Um fechamento acima desse patamar seria fantástico, mas eu sei que é difícil. E o dólar pode estar subindo, mas ele está longe da... Na semana está caindo 2,15 e no diário ele está longe da máxima, né? Testou a média de 5 e sentiu, e os juros, idem. Estão em alta? Estão, mas estão longe da máxima. Lembrando que o 11,095 é um ponto que aciona um topo duplo, topo mais baixo que o anterior. Então tá entregue, pessoal. Eu volto com vídeo hoje, amanhã ou domingo falando do complemento aí do mini índice, seja do que for, do que faltou. Hoje mesmo, amanhã ou domingo, eu faço o vídeo e disponibilizo aí para vocês, agradecendo desde já a sua atenção, carinho e amizade. Vamos em frente, firmes na luta, pessoal. Valeu!